Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês 30 livros que eu quero ler antes dos 30 anos. Eu vi esse desafio no canal da Pô Gonçalves que ela fez pra comemorar o aniversário dela e resolvi então adaptar pra mim e fazer 30 livros antes dos meus 30 anos. Tenho aí 3 anos pra poder cumprir essa meta aí com esses 30 livros e eu coloquei livros calhamaços, livro que eu queria já ler há muito tempo, então eu decidi botar nessa lista pra ver se eu leio, né? Vamos ver se eu vou cumprir então. Antes de eu começar a mostrar esses 30 livros pra vocês, já quero pedir pra se inscrever aqui no canal e ativar ali o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo e também já deixar seu like aqui embaixo que ajuda na divulgação do canal. Bom, vou mostrar pra vocês esses 30 livros, eu vou mostrar só a capinha aqui porque alguns eu tenho aqui na minha estante, outros não, outros eu tenho em e-book e muitos eu ainda pretendo adquirir ao longo desses 3 anos, então eu só vou mostrar a capinha pra vocês. E eu vou fazer um update de ano em ano, conforme eu for lendo os livros, perto, né, mais ou menos nessa mesma época, 25, 26 de maio, eu faço um vídeo novo mostrando pra vocês quais livros eu já vou ter lido desta lista aqui. Então vamos lá. O primeiro livro que eu quero muito ler é It, a Coisa, do Stephen King. Eu já tenho ele em e-book, só que eu quero muito a edição física, então provavelmente eu só vou começar a ler realmente o livro quando eu tiver a edição física. Mas assim, é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Por incrível que pareça, eu só li um livro do Stephen King até hoje. E na verdade foi o ano passado que eu li o meu primeiro livro dele. Então assim, eu quero muito ler outros livros dele. E esse tá na lista, assim, porque eu assisti o filme e eu gostei muito do filme. Então eu quero muito ler esse livro. O próximo é Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Eu tenho um box, tá até aqui, acho que vai dar pra ver, que é o Mestres da Aventura, da Nova Fronteira. E tem Robinson Crusoe e Viagens de Gulliver, que eu quero muito ler. Então o próximo até era Viagens de Gulliver. São 2 livros que eu quero muito ler e tá na lista aí pra ver então se eu leio antes dos 30 anos. O próximo é Robin Hood, do Alexandre Dumas. Clássico, amo o autor, então quero muito, né, ler esse livro. Acho que não tem muita explicação aí a respeito, né, desse livro. Crônicas de Nárnia, que eu já comecei a ler, acabei dando uma parada e pretendo retornar então pra finalizar. Flores para Algernon, que eu tenho no Kindle, né, é um clássico da ficção científica e eu tenho gostado muito do gênero, então quero muito também ler. A Ilha Misteriosa, do Jules Verne, outro autor que eu tô amando. Eu, inclusive, já comecei a Ilha Misteriosa, então eu acho que deve ser um dos primeiros livros que eu vou finalizar. E eu gosto muito do autor, eu já li os outros 3 livros dele que eu já li. E eu gosto bastante, então também tô muito ansiosa. O Conto da Aya, da Margaret Atwood, eu tenho muita curiosidade pra ler esse livro também. A gente já sabe aí mais ou menos do que se trata, né? Eu não vou ficar falando, na verdade, do que se trata cada um desses livros, porque conforme eu for lendo, então eu vou falando mais a respeito deles. Mas Conto da Aya todo mundo já meio que conhece, né? Já tem a série, que eu ainda não assisti, quero ver se eu assisto depois que eu ler o livro. Então eu pretendo ler o Conto da Aya ainda esse ano. Esse é um dos livros que provavelmente eu já no update do ano que vem eu já tenha botado ele como lido, assim. Drácula, do Bram Stoker, que eu também tô louca pra ler e também quero ver se eu leio esse ano, né? Vamos ver, quem sabe. A Casa das 7 Mulheres, da Letícia Wierzchowski, eu acho que é assim que se pronuncia, eu não faço a mínima ideia. Mas também é um livro que eu quero muito ler, eu gosto bastante da série, já assisti, acho que assisti a série, depois assisti a reprise, eu amo. E eu quero muito ler o livro, então assim, tô ansiosa. Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo também, e esse vai ser composto por vários livros, né, porque a série é dividida em 3 partes e cada uma dessas partes tem 2 ou 3 livros, então vão ser aí mais ou menos 7 livros que eu vou ler, eu acho que é mais ou menos isso. Porém, eu vou ler na edição da Companhia das Letras que eles dividiram os livros entre as partes. Então, por exemplo, o Continente, que tem 2 partes, é um livro com essas 2 partes e assim por diante. Então, acaba que nessas edições da Companhia das Letras acaba sendo uma trilogia, mais ou menos. Mas, enfim, pretendo ler então todos esses livros. Eu já tô lendo o primeiro, mas só vou computar aqui como lido quando eu tiver lido essas 3 partes, né, esses 3 volumes da série. Mulherzinhas, que eu tô louca pra ler. Não vi o filme, mas provavelmente eu vou ver o filme antes de ler o livro, né? Porque eu ainda nem tenho ele aqui na estante e eu quero muito adquirir a edição física mesmo. Então provavelmente eu já vou ter assistido o filme quando eu for ler esse livro. Mas enfim, outro problema, não tem esse... Não tem muito esse problema, né, de ter visto o filme ou a série antes de ler o livro. Eu prefiro muitas vezes já ter lido o livro pra ver a série, ver o filme, mas também não tem problema caso eu não tenha feito isso. O Iluminado, do Stephen King de novo. Também tô louca pra ler esse livro, acho que vai ser um dos próximos livros que eu vou ler. Ainda não consegui adquirir a edição física, ela tava até esgotada. Espero que o ano que vem eu já tenha lido esse livro pra contar pra vocês a respeito dele. As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain.
Também é um infanto-juvenil que eu vejo muita gente dizer que é maravilhoso, e eu tenho gostado muito de ler esses livros infanto-juvenis, então é um livro que, assim, eu tô muito, muito ansiosa pra ler. Não podia faltar, então, um thriller, suspense, thriller psicológico aí nessa lista. Temos Cabo do Medo, do John MacDonald, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do autor. É um livro que eu tô com muita curiosidade de ler, eu já tô com ele aqui na estante, então também não vou demorar muito a ler. É um livro mais fino, então acredito que eu consiga encaixar nas minhas próximas leituras. O próximo livro é um livro que eu já finalizei, que é Planeta dos Macacos, do Pierre Brawley. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei pronunciar esses nomes. Eu li ele em e-book, eu li recentemente, eu acho que finalizei no final de semana passado, eu acho. E foi um livro fantástico, gente, assim, que incrível. Ele tava na minha meta de ler, então quando eu fiz essa minha meta, eu já botei ele e logo em seguida eu já comecei a ler, porque eu tinha comprado numa promoção na Amazon, né, o e-book, porque a edição física também já tava esgotada. Acho até que já retornou, mas enfim. E eu li esse livro e amei demais, assim, achei fantástico tudo. Eu já tinha visto algumas adaptações, então foi uma surpresa ver que foi bem diferente até de algumas adaptações que eu já tinha visto. E gostei bastante, assim, super indico inclusive esse livro. Brumas de Avalon, que é então a história do Rei Arthur contada na visão feminina. São 4 livros e eu tenho todos eles no Kindle, inclusive, então também tô louca pra ler. E espero aí ler aos pouquinhos, né, mas também, novamente, eu só vou marcar aqui como lido quando eu tiver lido esses 4 livros. Tem uma edição em que tem os 4 livros, uma edição única com os 4 livros. Mas eu acabei adquirindo esses 4 livros, né, no Kindle, então vou ler por ali mesmo. E O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Gente, esse livro eu quero muito, muito ler, só me falam mil maravilhas a respeito dele. Eu já comecei a ler uma vez no Kindle Unlimited, que estava disponível, só que eu tinha uma promoção do Kindle Unlimited, e quando acabou eu não voltei a ler, e até assinei de novo, só que já não tava mais, então eu comecei, acho que eu li, sei lá, uns 4, 5% e quero muito retornar essa leitura, porque esse livro, gente, é muito bom, assim, no começo eu já gostei bastante e eu só ouço maravilhas dele, então eu tenho muita curiosidade de conhecer esse livro aí. O Homem Invisível, eu também quero muito ler esse livro, também ouço, assim, coisas maravilhosas a respeito e tô muito curiosa pra ler Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu quero ler esse livro há muito, muito tempo, tô, assim, ansiosíssima. E também tô louca pra adquirir a edição física também, que eu quero, né, ler na edição física, e eu tô louca pra adquirir esse livro pra me fazer essa leitura. Eu acho que esse livro, assim, deve ser maravilhoso. Inclusive, eu tava conversando com algumas pessoas recentemente que leram o livro e todas elas, assim, estão super apaixonadas. Então, cada vez eu fico mais ansiosa, assim, pra ler ainda mais. Quero ler também O Rei do Inverno, também é outro livro baseado nas crônicas do Rei Arthur. Também tenho curiosidade, eu gosto muito da lenda do Rei Arthur, eu gosto muito de ler vários livros a respeito da história, né, da lenda do Rei Arthur. Dick Love, da Catherine Dunn, ele é um livro que eu já comecei a ler já há um tempinho, acabei dando uma parada e vou retornar, pretendo retornar então pra ler, quero retornar esse ano ainda. Faltava, sei lá, acho que umas 200 páginas pra finalizar, então não ia demorar muito pra finalizar, então acho que eu ainda consigo fazer esse ano. E ele é um livro bem creepy, assim, sabe, porque é um casal que é dono de um circo e eles resolvem fabricar as próprias aberrações deles. Então, tipo, quando a mulher tá grávida, ela toma, tipo, coquetéis com drogas, com produtos químicos, com um monte de coisa pra poder, né, nascer filhos que são umas aberrações, mais ou menos assim. Então é um livro bem interessante, já ouvi falar muito bem dele e eu tô, assim, tava muito curiosa. Quando eu adquiri ele, eu já corri pra ler, porque eu queria muito ler. Só que acabei botando outras leituras na frente e acabei deixando um pouco de lado. Mas ele não é ruim. A Casa Soturna, do Charles Dickens. Nunca li nada dele, ouço falar maravilhas de David Copperfield, que inclusive tá nessa lista, já vou até puxar aqui ele. Também outro livro que eu quero ler é David Copperfield, então são esses 2 livros do Charles Dickens. Eu quero muito ler nesses 3 anos. Só ouço maravilhas a respeito desse autor, que ele é muito bom, então assim, fico cada vez mais curiosa, porque são histórias que eu achei super interessante e que me aguçou muita curiosidade. E eu tava vendo aqui agora que eu só tenho livros clássicos que eu quero ler, assim, a maioria deles, acho que pouquíssimos são livros mais contemporâneos, a grande maioria é livros clássicos mesmo, mas enfim, né. Mas isso diz muito dos livros e do gênero que eu tenho gostado muito de ler nos últimos tempos. Fantasma da Ópera, inclusive eu tenho a edição dele também aqui, quero muito ler. Eu só ouvia muito falar a respeito, não assisti filme, adaptação pra Broadway, nada assim, tipo, ouvia as pessoas falar, mas não sabia, tipo, nada a respeito do livro mesmo. Eu só fui saber do que se tratava e tudo mais quando eu comprei o livro e li a sinopse. Então é um livro que me aguçou muita curiosidade, me deixou com muita vontade de ler. Forrest Gump também, desde que eu soube que o filme tinha sido baseado no livro, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu preciso muito, muito, muito ler esse livro. E tá na minha lista há muito tempo, acho que desde o ano passado, ano retrasado, eu acho que tá na minha
wishlist da Amazon e que eu venho, assim, sempre querendo muito ler. Eu coloco nas minhas metas do ano, tipo, não, esse ano eu compro e vou ler. Mas nunca aconteceu, eu ainda não comprei, mas quem sabe agora então eu adquiro esse livro e faço essa leitura que, assim, tô muito curiosa também. Frankenstein, acho que aí não precisa de apresentações a respeito desse livro, também ainda não li. Já comecei, inclusive, eu li, sei lá, 5, 6% no Kindle, também no Kindle Unlimited, então eu tô com muita curiosidade pra ler esse livro. Ouço também todo mundo dizer que é maravilhoso, então também tô muito curiosa e acredito que talvez eu vá adquirir a edição física também, né, porque tem edições físicas lindíssimas desse livro. Então talvez eu vá escolher alguma aí pra poder botar na minha coleção e já ler, inclusive, também essa. A Guerra dos Mundos, clássico da ficção científica também. Ficção científica também tá sendo um gênero que eu tenho lido com muita frequência, que eu tenho gostado bastante. Então também não poderia faltar aqui, né? É um clássico e ficção científica já tá sendo a minha cara. Jardim Secreto é um livro que eu adquiri recentemente no Kindle, então quero aí fazer a leitura. Não é um livro grande, é infanto-juvenil, então acho que dá pra mim colocar aí entre algumas leituras minhas e também terminar provavelmente ainda esse ano. E por último, Mulheres Sem Nome. Esse é um livro que é baseado em fatos reais, trazendo da Segunda Guerra Mundial. A autora conta a história de 3 mulheres que vão parar num campo de concentração e vai contando a história delas. E assim, é um livro que eu quero ler, mas ao mesmo tempo eu sei que eu vou chorar, que eu vou, assim, ficar com o coração partido. Então eu tava adiando esse livro por muito tempo e eu acho que ainda vou adiar, assim. Provavelmente vai ser o último livro da minha lista aqui pra ler. Mas eu quero muito ler esse livro. Eu gosto de ler livros a respeito da Segunda Guerra, apesar de eu ficar triste, né, de ficar com o coração partido, mas eu acho interessante. Então é um livro que eu quero muito, muito ler. E já ouvi pessoas dizendo que esse livro é incrível. Minha mãe, inclusive, já leu e diz que é maravilhoso. Então, assim, eu quero muito ler. Então é isso, pessoal. Esses são os livros que eu quero muito ler, né, nesses próximos 3 anos aí. Eu vou fazer, então, um update todo ano por volta dessa mesma época, mostrando quais livros eu já vou ter lido. E aí, nesses updates, eu vou falando mais sobre os livros, eu vou mostrando a edição física, caso eu tenha lido na edição física. E deixa aqui nos comentários, caso vocês já tenham lido algum desses livros, me conta aí sem spoiler o que vocês acharam, qual desses eu posso ler primeiro. Todos os livros que eu citei aqui tem link pra compra aqui no box de descrição. Se vocês comprarem qualquer coisa através desses links que eu compartilho, vocês vão estar contribuindo com o canal, então eu já deixo meu muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!